Enquanto o Justiceiro tenta tirar umas férias em uma expedição no continente africano, Wolverine vai para o mesmo lugar investigar uma quadrilha de assassinos de animais. Porém, diante dos problemas que acontecem no local, os heróis acabam se estranhando. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história completa que mostra o primeiro encontro dos dois heróis mais sanguinários do universo Marvel, Justiceiro e Wolverine, sobrevivência do mais forte. A história possui o roteiro de Carl Potts, desenhos de Jim Lee, cores de Gregory White e editor-chefe Tom DeFalco. Foi publicada em 1989 e corresponde à revista Justiceiro Diário de Guerra Volume 1, número 6 e número 7. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força e vamos girar com a história. Depois de cumprir com uma missão, Frank Castle, mais conhecido como Justiceiro, entra em seu esconderijo enquanto Micro, que é seu assistente, conserta um de seus carros. E quando o Micro vê que seu braço está muito ferido, comenta que ele está precisando de férias, pois está se esforçando demais, e que encontrou o lugar perfeito para isso. Enquanto isso, em algum lugar no estado do Texas, um bilionário aprecia a decoração de sua casa enfeitada de animais empalhados que ele considera seus troféus. Entretanto, não foi ele próprio que capturou aqueles pobres bichos, e sim outros profissionais que ele pagou para caçar para ele. Nesse interim, no continente africano, especificamente no Congo, alguns homens de uma tribo correm aterrorizados ao verem um gigantesco animal pré-histórico em meio à floresta. Depois passamos para o sudeste da Ásia. Em um bar qualquer na periferia da cidade, vemos Logan, mais conhecido como Wolverine, curtindo o lugar e percebe um homem saindo do bar com um casaco de pele de um animal que está entrando em extinção, e decide segui-lo, pois soube recentemente da existência de uma organização que mata animais em extinção para vender as peles. E quando o sujeito chega em um caminhão, Wolverine pergunta onde ele conseguiu aquele casaco e o homem diz que não fala com trogloditas. Então o mutante decide ser mais incisivo e o bandido pega uma faca na manga do casaco e enfia na barriga de Logan. Ao tomar a facada, nosso herói diz que ele tem uma bela lâmina e mostra suas garras. Em seguida, ela corta a porta do veículo como se fosse papel e diz que irá fazer o mesmo com ele. Com isso, o bandido diz que apenas mandaram ele aparecer com o caminhão naquele lugar e um contato iria reconhecê-lo pelo casaco e pagaria para levar a carga. Ao ouvir aquilo, Wolverine o manda tirar toda a roupa e sair correndo dali, e o marginal obedece. Depois ele abre a porta do caminhão e fica revoltado com todas as peles e partes de animais que vê, e decide levar pessoalmente a carga para a polícia. Enquanto isso, Micro continua tentando convencer Frank a tirar umas férias enquanto faz o curativo em seu braço machucado. E durante o diálogo ele comenta que um velho amigo está liderando uma expedição na África à procura de um dinossauro. E quando Frank olha para ele com uma expressão de que não está acreditando naquilo, Micro informa que a área fica nos pântanos de Kikoala, que faz parte da bacia do Congo, e que é o único lugar no mundo onde o clima não muda desde a época dos dinossauros. E também tem o fato de existirem muitas histórias nativas que falam da existência dele. E como seu amigo está precisando de um expert em sobrevivência, Frank seria perfeito como voluntário. Sem falar que será um lugar no qual ele não irá precisar matar ninguém, e que seria perfeito para ele que está precisando dar um tempo na vida de assassino. Com isso, Frank aceita o conselho e Micro diz que já tomou a liberdade de forjar um passaporte para ele. Alguns dias depois,
a expedição chega até o Congo e os visitantes são apresentados ao Padre Murray, que é o chefe da missão local, e ao chefe da tribo Victor Obiang. E o amigo do micro, que se chama Richard White, que é o líder da missão, também apresenta sua equipe, que são Tenente Bokenga, que é o chefe da segurança, Norman, que é a esposa de Richard, Soldado Ebambi, Kurt Reader, que é o paleontologista, antropologista Bill Lynn e Charles Fort, conhecido como Chuck, que é o caçador expert em sobrevivência e disfarce de Frank Castle. Depois das apresentações, um garoto da tribo chamado Jean fica fascinado com a arma que Chuck está carregando e pergunta se terá chance de vê-la disparando, e Chuck diz que talvez. Em seguida, eles distribuem os suprimentos que levaram para os nativos e Frank aproveita para tentar analisar o pessoal da expedição. Pouco tempo depois, uma oriunda da aldeia aparece desesperada com seu filho mordido por uma mamba negra. E rapidamente Frank aplica um antídoto. Meia hora depois, o menino se recupera e Jean fica espiando pela janela. Ao cair da noite, Frank não consegue dormir em sua rede, pois milhares de morcegos fazem barulho. Depois a chuva cai e só termina durante a manhã, seguida de uma nuvem interminável de mariposas. Depois a equipe se levanta e partem para o local onde o dinossauro foi visto pela última vez. Durante a caminhada, Frank fica admirado com o conhecimento que aqueles nativos têm com a natureza, tanto com as plantas quanto com suas habilidades na caça. Depois de um tempo, Frank salva a vida de Jean dando um tiro em uma mamba negra que estava prestes a picá-lo. Então o garoto fica admirado pela destreza do Sr. Chuck Forte e o agradece por salvar sua vida. Mas quando Frank o ajuda a levantar-se, não percebe outra cobra perto dele. Porém, outra pessoa o salva. E quando Frank olha para trás, Victor diz que as mambas negras sempre andam em casal. Depois eles chegam até um vilarejo que fica mais próximo do local onde o dinossauro foi visto. E a comida e os medicamentos que eles levaram criam uma atmosfera amistosa entre eles. Depois o pessoal da expedição tenta colher informações com as pessoas do local. Entretanto, o entusiasmo da missão foi interrompido por uma dupla tentando vender crânios de gorilas. E o professor não aceita, pois condena a matança de grandes macacos. Mas Norma fica interessada em encontrar os gorilas e a expedição se divide em 3. E nessa separação, Frank pega uma canoa para checar alguns lagos junto com o professor Richard e o chefe Victor. Depois de um tempo, eles detectam uma leitura informando sobre uma criatura de 6 metros de comprimento e 4 de profundidade próximo deles. E Frank diz que irá mergulhar para checar. Contudo, o computador perde o sinal e eles continuam na canoa. Enquanto isso, em outra equipe, Jean informa para Norma que existe uma família de grandes macacos a 1 quilômetro de onde eles estão. E ela tenta distraí-lo pedindo para ele procurar algo para beber, pois está com muita sede. E depois que ele sai, Norma diz para o soldado Ebambi que eles têm alguns minutos para acharem os macacos até o garoto voltar. Pouco tempo depois, eles acham os gorilas e o soldado aponta a arma para eles. 40 minutos depois, Jean retorna com algumas plantas que contêm um líquido que hidrata e fica assustado quando vê o soldado lavando o sangue das mãos. E decide fingir que não viu nada para depois contar ao chefe da tribo que eles mataram os gorilas. Ao entregar as plantas, Norma agradece, mas fica desconfiada com o comportamento do garoto. 2 horas depois, 2 das equipes já se encontravam de volta à vila, até que Norma aparece junto com o soldado Ebambi dizendo que foram atacados por um bando de gorilas e que eles levaram Jean. E então o chefe Victor diz que irá resgatá-lo e Chuck se oferece para ir junto. Durante a caminhada, Victor, se baseando nos rastros, diz que houve uma luta e que um corpo foi arrastado naquela direção, mas não existe qualquer evidência de macacos. E alguns passos depois eles veem o garoto caído.
Ao se aproximarem, percebem que a garganta do menino foi cortada e que ele irá morrer em breve. E em seu último suspiro, o seu dedo aponta para um determinado local. Então Victor, muito triste, diz que irá levar o corpo de Jean para casa e Chuck fica para investigar um pouco mais e promete a si mesmo que alguém irá pagar por isso. Enquanto isso, próximo dali, vemos Wolverine procurando os caçadores de animais e usando a pele de uma das vítimas dos bandidos como camuflagem. Voltando ao local onde Frank se encontra, o mesmo, depois de passar por um monte de cabeças e mãos de gorilas, encontra também alguns ossos de crânios na localidade onde Jean apontou o dedo, e conclui que o garoto foi morto simplesmente porque sabia demais. Depois ele vê o corpo de um dos gorilas na beira do rio e fica pensando que não adiantou muito tirar férias para ficar longe de mortes. Enquanto refletia sobre toda aquela covardia, um enorme gorila muito nervoso aparece e já chega pegando sua presa pela roupa e o jogando no chão. Depois ele o abraça com toda a força. Sem ter alternativa, Frank pega uma faca e enfia no pescoço do macaco. Depois que a jugular do animal se esvazia, Frank fica sentado se lamentando por ter sido obrigado a matar um ser inocente, pois a única coisa que o gorila estava fazendo era vingar o massacre de sua família, assim como o justiceiro faz até hoje. E para piorar ainda mais a situação, Wolverine aparece muito nervoso pensando que Frank é um dos caçadores covardes que estava procurando, e diz que ele irá pagar pela morte daqueles macacos, e vai para cima dele. Mas Frank se esquiva e consegue dar um soco no mutante. Mas seus ossos de adamantium fazem a porrada doer mais em Frank do que em Logan. Depois o baixinho zangado pergunta onde estão os amiguinhos dele e Justiceiro cai pra cima com a faca. Então Wolverine põe as garras pra fora e leva a melhor na luta. E com o impacto, Frank é arremessado, caindo no rio. Com isso, Wolverine se pergunta quem é o sujeito, pois o mesmo foi tão rápido que levou apenas um arranhão das garras. Contudo, sabe que naquele rio existem animais que irão cuidar dele e vai embora. E assim como ele mesmo disse, não demora muito para uma criatura muito perigosa aparecer querendo devorar aquele corpo no rio. E quando o crocodilo se aproxima com a boca aberta, Frank dá um jeito de segurá-lo e chegar até a superfície. E com muita sorte ele consegue pegar um galho pontudo e enfiar na boca do bicho. Depois ele lamenta mais uma vez por ter sido obrigado a matar outro animal e fica pensando que o cabeludo que o jogou no rio provavelmente deve ser o caçador de gorilas e o homem que matou Jean. Em seguida, ele vai até o local onde guardou suas armas e equipamentos e também pega um pouco da lama do lugar para esfregar no corpo e confundir seu próprio cheiro. Poucos minutos depois, enquanto caminhava já com sua camisa de justiceiro, ele pensa novamente o quanto foi inútil se afastar da violência de Nova York, pois acabou encontrando a mesma coisa no coração do Congo. A alguns quilômetros de distância dali, vemos Wolverine usando seus sentidos apurados para seguir rastros na floresta e uma cobra o morde. Mas como é dotado de fator de cura, não dá muita importância para o veneno e arremessa a cobra para outro lugar sem matá-la. E como já estava muitas horas na selva, começa a sentir fome e decide caçar para comer. E quando consegue pegar uma presa, usa suas garras para matar o animal com rapidez para que o mesmo não sofra. Todavia, quando iria iniciar seu almoço, um felino aparece querendo comer também. E o baixinho selvagem decide ir embora sem se alimentar, deixando sua caçada para trás, pois não quer matar outro ser inocente.
Um tempo depois, Justiceiro encontra o mesmo bicho que Wolverine matou e percebe que outro felino apareceu depois para revirar sua refeição. E com isso ele percebe que o sujeito que o atacou não é apenas um grande lutador, como também é um homem que sabe o seu rumo na selva. Depois ele sacia sua sede com a água das videiras cortadas que pegou pelo caminho e se apressa para voltar para o grupo temendo pela vida deles. Enquanto isso, na aldeia, Richard comenta que eles não podem mais esperar pelo Sr. Forte, pois precisam se apressar para continuar com o objetivo de encontrar os dinossauros. E Norma reclama que o chefe Victor, que era o guia deles, voltou para sua aldeia para levar Jean e por isso eles estão sem rumo. Então Richard pede para o outro nativo, que se chama Jacques, encontrar o Sr. Forte e o mesmo parte à procura dele. Em seguida, eles comentam entre si que as pessoas daquela aldeia não querem mais cooperar com eles, fornecendo informações depois que Jean foi morto. E o Richard continua pedindo a colaboração deles inutilmente, pois todos estão se recusando a falar qualquer coisa. No entanto, Norma percebe que uma jovem da aldeia gostou de seu bracelete de ouro e tenta comprar informações com ele. Mas a menina diz que não pode dizer nada e a loira insiste dizendo que ela só precisa saber sobre os animais gigantes para lhe dar a joia. E a menina diz que as feras todos os dias saem do pântano para comer no lago e que se ela se apressar, irá encontrar algumas delas naquele mesmo dia. E Norma, sem perder tempo, pega a garota pelo braço e chama o soldado para ir com ela sem que ninguém perceba. A alguns quilômetros dali, Jacques encontra o Sr. Forte e ambos pensam em voltar para o vilarejo. Porém, dão de cara com o leopardo devorando um gorila e ambos são obrigados a seguir em direção ao lago para não serem percebidos. Voltando ao trio que escapou de fininho, vemos que eles finalmente descobriram que os dinossauros existem quando chegam no local guiados pela nativa. Contudo, Norma libera a menina para voltar para casa e diz que se ela contar para alguém sobre aquilo, irá pegar a joia de volta. Enquanto isso, na aldeia, Richard diz que irá desistir de pedir ajuda para os aldeões e o tenente Bokenga, que já estava sem paciência, parte para agressão verbal dizendo que se o povoado não cooperar, ele irá pessoalmente relatar para o pessoal do governo e eles não irão mais fornecer suprimentos, além de confiscar aquelas terras. Então o chefe daquela tribo diz que o próprio governo do Congo sempre orientou a não confiarem nos americanos, mas já que o tenente Bokenga, que é do governo, está exigindo cooperação, ele irá ajudar. E nos minutos seguintes, Richard recebe as mesmas informações que sua esposa conseguiu com a nativa, que por coincidência aparece naquele momento. E o Richard reconhece o seu bracelete. Então o chefe pergunta para ela onde conseguiu aquela joia e a menina, por ter muito respeito pelo seu líder, conta tudo. Naquele instante, Justiceiro, que estava escondido em cima de uma árvore, percebe que o baixinho feroz se aproximava da esposa do professor e do soldado, e começa a descer da árvore para chegar mais perto dele, pois sua intenção é atirar em sua perna para poder falar com ele antes de matá-lo, e descobrir por que o indivíduo matou os gorilas, e seu plano dá certo. Depois de tomar um tiro, Wolverine percebe que o atirador estava se aproximando e o ataca de surpresa, quebrando a arma do adversário. Mas Justiceiro, que não é bobo, aproveita que o selvagem está ferido para descer a porrada nele. Mas Wolverine, que já estava se recuperando, consegue reagir, mas acaba tomando outro tiro. Enquanto os heróis se matavam, Ebambi diz que eles são dois otários por ambos acharem que o outro é o caçador de gorilas. E Norma manda o soldado atirar nos dois. Ao ouvir aquilo, Frank começa a se achar um grande idiota e Wolverine reconhece o cheiro deles da ocasião em que farejou os gorilas mortos. Naquele momento, os dinossauros começam a se afastar
e Norma se desespera, dizendo que o soldado deve matar os 2 palhaços o quanto antes para depois tentar atrair os bichos. E para piorar ainda mais as coisas para os vilões, o resto do grupo da expedição aparece e o coitado do professor fica perplexo tanto por ver os dinossauros quanto pelas atitudes de sua esposa. Então a loirinha fica ainda mais desesperada e manda o soldado matar todo mundo. Mas antes dele apertar o gatilho, acaba levando uma bala no peito. Em seguida, vemos o Tenente Bokenga que atirou, dizendo que o soldado Ebambi é uma vergonha para o país, enquanto os heróis que haviam parado de lutar entre si assistem tudo de camarote. Então o soldado ferido tenta fugir e Justiceiro diz para Wolverine que a luta deles acabou. Mas Norma, que continua obcecada pelos dinossauros, começa a atirar para fazê-los voltar. E o Justiceiro, sabendo que os bichos iriam estar em grande perigo se eles voltarem, pega a arma e atira em Norma. Depois ele faz os dinossauros voltarem para o pântano atirando para o alto. Enquanto o resto da equipe assiste tudo de boca aberta, o tenente avisa ao Sr. Forte que seu inimigo está escapando enquanto aponta a arma para ele. Mas Chuck pede para ele baixar a arma, dizendo que aquele homem não é inimigo, e Wolverine segue seu caminho. Depois o professor, segurando sua esposa pelo braço, pergunta o que foi tudo aquilo, e Norma diz que foi contratada por um milionário texano colecionador quando soube da expedição, e que iria ganhar $1 milhão pela cabeça de um dos dinossauros. Justiceiro, ao ouvir aquilo, começa a fazer planos de fazer uma visita para o tal texano. Enquanto isso, Wolverine, perseguindo o Ebambi, estava com tanta vontade de vingar a morte dos gorilas que nem percebeu que a sua pele ficou presa no galho. Porém, começa a sentir o cheiro de um animal furioso se aproximando e resolve ir embora, deixando o soldado implorando por ajuda. Alguns minutos depois, Justiceiro aparece dizendo que um grupo de gorilas estavam se aproximando e o amarra com a pele que Wolverine deixou para trás. E vai embora, deixando o soldado mais uma vez implorando por ajuda. Epílogo. 10 dias depois, Frank se encontrava em Nova York e ficamos sabendo que todos da expedição combinaram de não comentar nada sobre os dinossauros para preservar a segurança deles. Ou seja, tudo irá continuar como uma lenda. Depois Frank comenta que tentou achar o Homem das Garras antes de ir embora para levá-lo a um médico, mas o mesmo se saiu melhor apagando os rastros do que Frank em segui-lo. E quando ele chega na porta de sua casa, se depara com umas latinhas de cerveja e pega a carta que estava junto. E no conteúdo dela diz que ele não precisa ir até o Texas, e que as latinhas de cerveja são uma cortesia. E também pede para ler a parte marcada do jornal que ele deixou. Ao fazer isso, ele descobre que o milionário texano se chama Otis C. Roberts e que ele é um magnata do petróleo, fazendeiro e investidor. E que no dia anterior ele fez uma série de movimentos desastrosos na bolsa de valores que arruinaram todos os seus investimentos. E a parte mais curiosa da notícia é que ele, antes de realizar os investimentos, doou mais de $1 milhão para o Fundo Mundial de Proteção à Vida Selvagem. Então Frank fica pensando que o Homem das Garras, além de ter sido mais rápido do que ele, ainda fez a coisa certa. Depois fica se perguntando como ele soube do texano e como descobriu onde fica seu esconderijo. Meses depois, no pântano da selva congolesa, vemos o esqueleto do soldado Ebambi e uma enorme criatura pisa nele, o destruindo por completo. E nem sequer percebe onde pisou, e segue seu caminho tranquilamente. Bom, meus amigos, essa foi mais uma história completa para vocês. Justiceiro e Wolverine, sobrevivência do mais forte,
É uma história que mostra o quanto a ganância e a vaidade do ser humano podem afetar vários seres inocentes, prejudicando mais indivíduos do que podemos imaginar. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe seu vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.